hoje nós vamos falar sobre os cuidados do pós-operatório em cirurgia plástica, porque nesse período do ano aumenta o número de pessoas que recorrem ao uso desse procedimento, né? E para ficar mais com o corpinho desejado nesse verão, né? E eu converso agora com o cirurgião plástico e professor da disciplina de cirurgia plástica da São Leopoldo Mandic, doutor Rodrigo Gimenez, que já está aqui conosco. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Boa tarde, viu? Fico muito feliz com a sua presença. Débora, muito obrigado. Inclusive, já é a segunda vez que eu estou. Na primeira vez foi no meio da pandemia, daquele Exato. auge da pandemia. E foi de forma remota a minha presença. Então, hoje estou muito feliz. E é também por estar aqui nessa casa, né, na Band, que é uma casa que a gente respeita tanto e gosta, né? Então, quando a gente tem uma honra de estar no lugar, e principalmente com você, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Obrigada, nós agradecemos. Doutor, explica pra gente, aquela pergunta, né? Existe uma prótese de silicone que ela seja vitalícia? Não, olha, essa pergunta, são pessoas assim muito esclarecidas que nos procuram no dia a dia e achando que por um motivo ou outro essas próteses, né, apesar de serem muito modernas, apesar de terem uma estrutura muito boa, elas ainda não são definitivas. Elas têm uma duração aí em torno de 10 a 15 anos, mas não passa disso. Por quê? Porque o próprio organismo começa a ter uma certa deteriorização desse produto dentro do nosso corpo. E isso precisa ser trocado em torno de 10 a 15 anos. Porque o corpo reage como se fosse um processo inflamatório. Apesar de ser o silicone ser bastante inerte, mesmo assim, ainda provoca uma inflamação crônica dentro do corpo, né? E que o corpo vai como se fosse deteriorando aquele produto com o passar dos anos. Alguns fabricantes chegam a falar de uma durabilidade um pouco maior, mas a gente tem que respeitar aquilo que é individualizadamente verificado num exame, por exemplo. Aquela paciente está com a mama um pouco mais dura, um pouco de incômodo, pontadas, dores, ela deve procurar o seu cirurgião plástico e fazer alguns exames de rotina, mas outra coisa importante é quem tem prótese de mama deve fazer um acompanhamento a cada 1, 2 anos, deve fazer alguns exames, um retorno com o seu médico, para ver se está tudo bem, né? Entendi. E doutor, além da prótese de silicone, existe a possibilidade, é possível colocar enxerto de gordura para dar mais volume assim na mama? O enxerto de gordura, Débora, ele é muito utilizado hoje em dia, né? Em cirurgia mamária, principalmente no contorno das cirurgias estéticas e reconstrutivas. A gente usa muito enxerto de gordura. Então, durante a cirurgia, nós pegamos a gordura de alguma região do corpo através de método de lipoaspiração, uma lipoaspiração bem suave, só para coletar essa gordura. Essa gordura é preparada de uma forma especial e aí ela retorna para o corpo do paciente nas regiões que a gente quer. Por exemplo, em reconstrução mamária. Quando a pessoa perde uma mama, existe uma reconstrução com prótese e músculos, né? De forma que a mama não fica igual a do outro lado, mas com o enxerto de gordura ela pode ter contornos mais graciosos e mais harmônicos. E doutor, são 2 procedimentos de uma vez só? Esse enxerto é retirado no mesmo momento do implante de silicone, por exemplo? Essa pergunta é muito boa, porque inclusive a gordura que é retirada, Débora, ela deve voltar para o corpo de uma forma mais rápida possível. Ela passa por um preparo, mas essa gordura, quanto menos contato com o oxigênio ela tem, né? É melhor, ela tem um maior índice de pega, que a gente chama, um maior índice de sucesso do resultado da cirurgia. Então, ela deve voltar o mais rápido possível, no mesmo procedimento. E doutor, eu vi que você trouxe um protótipo aí de uma face. Os enxertos, eles podem ser usados também na face? Por exemplo, alguém que quer fazer uma cirurgia no nariz? Por exemplo, essa gordura ela pode ser utilizada também na cirurgia de face. A cirurgia de face, o envelhecimento facial, muitas vezes nós temos a perda de contorno, a perda de volume da face, mas também nós temos uma reabsorção óssea, a gente chama de mudança de posição dos volumes, né? Então, conforme você pode tracionar essa pele e a musculatura durante a cirurgia, mas sempre há necessidade de preenchimento com gordura, principalmente naquelas regiões que tem aquela perda, por exemplo, aqui na região temporal, na lateral, na região malar, no queixo, ou mesmo nos lábios. Isso é feito durante a cirurgia, no mesmo procedimento. No mesmo procedimento. Na mesma maca, né, doutor? Na maca. E, doutor, deixa eu te perguntar uma dúvida mais pessoal, né? Sobre a amamentação, por exemplo, quanto tempo após o desmame é recomendado colocar a prótese de silicone nas mamas? Então, né, toda cirurgia plástica, ela deve ser feita assim, no momento em que o nosso corpo está hormonalmente equilibrado. E na gestação, nós sabemos muito bem que ocorre um desequilíbrio, até mesmo em função da vida, né?
porque é em função do bebê que está vindo por ali. Então, só que mesmo após o parto, a mulher ainda tem esses ciclos hormonais alterados. E deve-se aguardar, então, respondendo a sua pergunta, em torno de 4 a 6 meses, para que o corpo da mulher ele se reorganize, se reestabeleça para qualquer tipo de cirurgia, e não só para a colocação de implante de silicone. E é importante dizer que a mulher deve procurar a cirurgia, seja ela de caráter estético ou reconstrutivo, quando ela tiver com o peso, né? Porque após a gestação há necessidade de retomada de peso. É verdade. Então, quando ela tiver com o peso que ela se sente bem, ela se sente bem com ela mesma, então procura a cirurgia nesse momento, porque não depois emagrecer, depois de uma plástica, que acaba perdendo um pouco do resultado. Entendi. E doutor, eu vou agora perguntar para você, né? A gente recebeu agora uma mensagem no nosso Instagram, no meu Instagram, né? Eu fiz um stories com o doutor antes da gente entrar aqui no estúdio, sobre cirurgia no nariz. Como é que a gente pode considerar que a cirurgia no nariz ela ficou bem feita? A cirurgia é um pouco complicada? Olha, a cirurgia de nariz, ela tem uma frase do Pitangui que eu adoro, que diz o seguinte: a cirurgia plástica bem feita é aquela que não se percebe a passagem do cirurgião, na verdade. Natural, né? É natural. Então, o nariz é a região que, além de estar na face, que todo mundo vê, ela está no meio da face, né? Então, é uma região que não se disfarça, tirando essa época de pandemia, que está todo mundo utilizando máscaras, mas normalmente o bom resultado é aquele que não se percebe a realização da cirurgia e que preserva também aquelas questões de personalidade, porque o nariz transmite muita personalidade e caráter, né? É mesmo? Então, muitas vezes é necessário que se mantenha essas características da pessoa, porque ela passa a não se enxergar, né? É verdade. E doutor, por exemplo, pós-operatório nesse período aí de festas de fim de ano, tem que ter uma atenção aí redobrada, uma atenção especial? É sempre importante lembrar que toda cirurgia, aquelas que são necessárias a utilização de cintas, malhas compressivas, isso tem que ser respeitado. Uma bela de uma hidratação no pós-operatório, tomar bastante líquido, evitar a exposição solar. Por quê? Porque embaixo da pele, apesar de muitas vezes nós não vermos, né? A nossa pele, abaixo na região da cirurgia, ela tem um acúmulo de sangue e aqueles resquícios da cirurgia. Isso demora de 2 a 3 meses para ser reabsorvido pelo nosso corpo, mas aquele sangue que está embaixo da pele ele tem pigmentos de ferro, que vem das hemácias, que dá aquela cor vermelha do sangue. Então, muitas vezes, esses pigmentos estando abaixo da nossa pele, o que acontece? Ele pigmenta e mancha a pele. Então, muitas vezes as pessoas não entendem por que eu não posso tomar sol. Além de aumentar o inchaço, o edema, por causa do calor, sim, pigmenta a pele e mancha. E para tirar essa mancha depois é muito complicado, difícil. Né? É muito difícil. No dermatologista não tira. Ele vai ter um trabalho extra. E doutor, a gente vai iniciar agora, nessa terça-feira, dia 21 de dezembro, o verão. Vai começar o verão aí. O calor, a exposição do sol, ele pode interferir na cicatrização, tanto em cirurgias da face, do nariz e da mama? A grande questão, né, Débora, o calor no sol, ele vai provocar o quê? Um aumento do edema, né? Que é esse inchaço. O inchaço desnecessário e excessivo, ele sempre vai prejudicar o processo de cicatrização. Então, é contraindicado essa exposição excessiva ao calor e ao sol, né? Uma vez uma paciente italiana teve aqui no Brasil, nos procurou e ela falou, veio da Itália? E ela falou o seguinte, olha, eu quero operar, mas eu vou voltar para a Itália logo depois, que ela fez uma lipoaspiração, só que o verão de lá é 45, 47 graus. Quer dizer, não é o comum aqui na nossa região. Ela veio então no inverno daqui, fez a cirurgia e voltou. E o verão de lá, quer dizer, ela sofreu um pouco mais, porque inchou mais e aquela coisa toda, mas ficou tudo bem seguindo o ar-condicionado, né? Seguindo o ar-condicionado. E doutor, por exemplo, qual que é você falou do pós-operatório, a importância da drenagem. Após o implante de silicone, ele facilita também na recuperação? Tem que fazer uma drenagem? Após o implante de silicone ou qualquer cirurgia, principalmente lipoaspiração, cirurgia mamária, lipoaspiração, é necessário cirurgia de face, a drenagem linfática. Por quê? Porque após a cirurgia fica acumulado aqueles líquidos, né, fora dos vasos sanguíneos e no meio das células. Esse líquido tem que ser retirado e colocado na circulação linfática. A circulação linfática leva para a veia
a veia leva para os rins e você faz xixi. Então, na verdade, é comum durante a drenagem linfática no pós-operatório, a paciente pedir, olha, para a fisioterapeuta, espera um pouquinho que eu quero ir ao banheiro e já volto. Então, no meio da drenagem é muito comum ter que parar para poder ir ao banheiro. Porque então, mexe ali na bexiga? Não, porque esse líquido que está solto por causa da cirurgia, ele é levado para a veia, né, para o linfático, veia e rins. Aí filtra e dá vontade de fazer xixi. Então, retirar. A drenagem serve para retirar as impurezas da cirurgia. Entendi. É necessário fazer. E diminui o inchaço, né? Recupera mais rápido. E tem um tempo, por exemplo, após o procedimento, a gente pode fazer a drenagem mais ou menos, são sessões ou é por tempo? Por exemplo, 3 meses fazendo drenagem? A gente recomenda que seja feita nos primeiros 30 dias, em torno de no mínimo 3 vezes por semana. E começa assim, Débora, começa no dia seguinte da cirurgia, 48 horas depois. Nós temos na nossa clínica, né? Então começa, logo 48 horas depois já começa a drenagem linfática e é um intensivão, né? Para recuperar mais rápido. Eu não sei porque eu ainda não passei, né? Eu estava até conversando com o doutor Gimenez que eu estou pensando em fazer. Estou pensando não, já decidi, doutor. Depois do carnaval. Aí depois você vai ter que voltar aqui para contar como foi. Você vai ser muito bem tratada. Muito obrigada. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Todos nós da equipe desejamos um Feliz Natal para você, para toda a sua equipe lá da sua clínica, tá bom? Natal, um ano novo, cheio de realizações aí e muitas novidades em 2022, hein? Muito obrigado pelo convite, é uma felicidade muito grande. Feliz Natal a você e toda a sua equipe maravilhosa aqui. Obrigada, doutor. Um ótimo final de semana, viu? Obrigado. Bom, e o Band Mulher faz uma pausa rapidinha e na volta do intervalo nós vamos falar sobre os golpes nas compras